Nós iremos continuar a série de mensagem em busca da felicidade. E eu quero convidar você a ler comigo o livro de Mateus, capítulo 5, o verso 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Dá para olhar e decorar, a gente falar em uníssono. Vamos lá, todos juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos mais uma vez? Bem-aventurados os mansos, porque... Amém. Você acredita nisso? Vamos orar então, pedir que Deus nos abençoe nesse instante. Jesus Cristo, nós queremos ouvir o Teu Espírito. Portanto, eu me coloco diante do Senhor e clamo para que as palavras aqui ditas, Deus, sejam palavras que venham do Senhor. Coloco diante do Senhor também os ouvintes, que o Teu Espírito esteja trabalhando para que eles ouçam, e o Teu Espírito que é santo possa os convencer da verdade, do juízo, de tudo aquilo que eles precisam entender acerca da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém? O tema da nossa mensagem nessa noite é a mansidão e o reino de Deus, e está baseado no texto que a gente leu, de Mateus capítulo 5, verso 5. E então nós temos que lembrar algumas coisas que o pastor Marcelo falou nas últimas semanas, para que você consiga compreender melhor o que é a mansidão segundo a Bíblia Sagrada. Essa terceira bem-aventurança, ela é o culminar das duas primeiras bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, olha aí o que é o reconhecimento do pecado, e o reconhecimento de que você é pecador, tem a ver com os pobres de espírito. E a segunda bem-aventurança é o arrependimento, o pedido de perdão, e tem a ver com o consolo dos que choram. Então preste bem atenção que Jesus ele não fala nada à toa, e ele tem sempre um propósito para falar as coisas. Primeiro ele fala que você precisa se arrepender, se reconhecer pecador, e depois ele fala que ele vai te consolar, que ele vai te levar ao arrependimento, e agora ele está falando sobre mansidão. Só que nós temos nesse tempo uma percepção errada do que é mansidão. Normalmente, as pessoas não colocam a mansidão como uma virtude. Normalmente, a mansidão é visto como algo de uma pessoa sonsa, uma pessoa que é lerda, devagar. Aí a gente fala, mas essa pessoa ela é muito mansa. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. A gente nesse tempo está acostumado a ouvir que para a gente conquistar algo, a gente precisa ser agressivo, a gente precisa estar à frente, a gente precisa estar indo para frente de batalha, a gente precisa estar andando sempre um passo à frente na vanguarda do que estava andando o mundo. E aí a mansidão, segundo os padrões que a gente ouve muito, ela não diz nada a respeito disso. Mas antes da gente entrar aqui no texto, eu preciso te trazer à memória algumas coisas sobre o Evangelho segundo Mateus, por que ele escreveu esse livro, para quem que ele escreveu esse livro, e como isso se aplica na nossa vida. O Mateus, ele escreveu o Evangelho dele para os judeus. E o Evangelho, segundo Mateus, ele fala muito sobre o reino de Deus. Guarde essas duas coisas. Os judeus, eles estavam sob um jugo muito forte dos romanos. E eles eram divididos em algumas classes. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Alguns deles estavam sempre em busca de uma revolução para tomar o poder dos romanos. A saber, os zelotes, eles inflamaram tanto uma revolução que o templo de Jerusalém foi destruído por causa da revolução que os zelotes fizeram para tentar tomar o poder de Roma de novo. E eles esperavam ansiosamente por um Messias
que lhes desse de novo um reino, que lhes desse de novo a dinastia, que reerguesse de novo aquele tempo como foi o tempo de Davi. E a gente percebe isso muito bem, que quando Jesus morre e ressuscita, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6, olha a pergunta que eles fazem. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Você está vendo que até quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou, eles ainda estavam esperando pelo Messias, que era uma força militar, o Messias que ia fazer uma guerra, o Messias que ia devolver para eles uma dinastia. Aí Jesus fala essas palavras: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o Mateus, que tinha o propósito de escrever sobre o reino e de escrever para os judeus, fez questão de deixar isso registrado nas primeiras páginas, nas primeiras linhas do seu evangelho, logo no capítulo 5. Você imagina aqueles judeus que estavam querendo de novo um rei, que estavam querendo um Messias que fosse lhe devolver um reino, ouvir o seguinte: olha, eu não vim aqui para fazer nenhuma revolução armada. Pelo contrário, felizes e bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso chocou aquela sociedade. Isso chocou os judeus. Isso foi como algo que eles não estavam querendo ouvir. E é isso que essa mensagem faz conosco. Ela nos choca e às vezes soa como algo como a gente não quer ouvir. Nós vamos entrar aqui agora mais para dentro do texto. E você vai perceber que como a gente tem uma visão um pouco desvirtuada daquilo que Deus quer de nós como mansos. Então vamos lá. A segunda parte do versículo, ela fala bem assim: bem-aventurados os mansos. Então nós vamos pegar a parte os mansos. Mansidão, como nós já percebemos na Bíblia, tem a ver com o reino de Deus sendo proclamado hoje. Guarda isso bem no seu coração. A mansidão tem a ver com o projeto de Jesus Cristo para que o reino dele fosse proclamado sempre. Então, eu entendi que essa bem-aventurança é uma resposta para aquela oração que Jesus nos ensinou, aquela oração assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. E a palavra grega que nós traduzimos como mansidão é a palavra praus. E olha o que significa essa palavra. Essa palavra significa uma fera selvagem que foi dominada. Esse é o sentido literal da palavra. Quando Mateus escreveu lá, bem-aventurados os praus, ele estava dizendo o seguinte: felizes são pessoas que eram como feras, mas que agora foram amansadas, foram domesticadas. E aí nós temos aqui, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, porque o mundo tem uma visão deturpada do que é mansidão, aquilo que não é mansidão. Preste bem atenção. Primeira coisa que não é mansidão. Mansidão não é um atributo natural. A pessoa não aprende mansidão por qualquer maneira. A pessoa não nasce mansa. A pessoa, ela não recebe geneticamente mansidão. Mansidão não é algo inerente ao ser humano porque ele não é bom. Então a mansidão tem a ver com frutos do Espírito Santo. Acompanhe comigo a leitura de Gálatas, capítulo 5, 18 a 23. Olha só: se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha que interessante, as pessoas que fazem essas coisas não vão herdar o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o apóstolo completa: contra estas coisas não há lei. Olha que interessante que o Paulo ele ensina aqui através dessa carta, para os Gálatas e para nós. Ele faz um ajuntamento de más qualidades e afirma o seguinte: essas coisas não vão fazer vocês herdarem o reino dos céus. E ele faz um ajuntamento de boas qualidades vindas do Espírito de Deus. E ele diz o seguinte: quanto a estas coisas não há lei, ou seja, aqueles que herdarão o reino dos céus, eles terão essas coisas como fruto. Logo, a mansidão, segundo a Bíblia Sagrada, ela não é natural, ela é um fruto do Espírito Santo, o que nos leva a entender que só podem ter essa mansidão na qual Jesus estava se referindo àqueles que são salvos por Jesus Cristo. Então ela não pode ser algo que vem do ser humano. Outra coisa que não é mansidão. Mansidão não tem nada a ver com temperamento nem personalidade. Você olha aquela pessoa calminha, pacata, aquela pessoa que fica na dela. Mansidão não é isso, segundo a Bíblia Sagrada. Mansidão também não é um talento obtido por méritos próprios. Olha que Mateus 11, 29, parte B diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É algo que nós teremos por sermos filhos de Deus, iremos aprender isso de Jesus Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. Uma coisa que não é mansidão. Mansidão não tem nada a ver com ser tímido. Uma pessoa que não sabe se incluir socialmente onde ela está inserida. Ela não é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa tímida apenas. Mansidão não tem nada a ver com ser covarde. Aquela pessoa que põe panos quentes em tudo. Mansidão também não tem nada a ver com ser omisso. Aquele que concorda com tudo, concorda com o que está bom e concorda com o que está ruim, concorda com o que é certo, mas concorda com o que é errado. Ser manso não significa ser conivente com tudo. Aquele que quer paz a qualquer preço, e ele faz o seguinte: ele concorda com coisas erradas, ele então é conivente com coisas erradas, e ele coloca isso em nome da paz. E digo mais, usa palavras bíblicas cristãs, faz isso em nome da comunhão, faz isso em nome da mutualidade. Não, ser manso não é ser conivente com tudo. Ser manso também não é, segundo a Bíblia Sagrada, uma pessoa sem opinião.
Uma pessoa que não escolhe nada, uma pessoa que não opina, uma pessoa que está vendo o que está acontecendo no nosso país e não sabe que lado está, não sabe o que pensa, uma pessoa que vê o que está acontecendo dentro de casa e não sabe sua opinião sobre aquilo, uma pessoa que está vivendo um problema no trabalho e não tem opinião sobre as coisas. Não, ser manso não tem nada a ver com isso, e nós vamos ver isso na vida de Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus 21, 12 e 13. Lembre-se que Jesus é manso e humilde de coração, mas ele estava entrando no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E ele disse o seguinte: Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus era manso ou não era? Sim, mas olha a atitude dele diante de coisas erradas. Segundo esse texto, o que o mundo, o que as pessoas, elas dizem que é ser manso, nesse texto Jesus não foi manso. Mas nós acreditamos na Bíblia Sagrada e lá está escrito que Jesus é manso. Então esse texto nos ensina que mansidão não é ser omisso, não é não ter opinião. E então agora nós vamos ver o que é ser manso. Segundo a Bíblia, primeira coisa que nós já aprendemos negativamente, vamos aprender positivamente agora. Ser manso é uma qualidade espiritual. Você precisa sair daqui com essa convicção. Vamos voltar à tradução da palavra. A palavra grega que nós traduzimos como mansidão é a palavra praus, que significa uma fera selvagem que foi dominada. Isso é mansidão. É o velho homem sendo dominado todas as vezes em que esse velho homem, ele quer se colocar à frente da nossa natureza espiritual. Logo, isso é o domínio sobre a nossa natureza. É o domínio dos nossos impulsos e dos nossos desejos. São as nossas compulsões sendo dominadas. Resumindo em outras palavras, é ter domínio próprio. E olha o que a Bíblia Sagrada diz sobre as pessoas que têm domínio próprio. Acompanhe comigo Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. É melhor o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ser manso é quando o desejo não domina a pessoa, mas a pessoa domina o desejo. Ser manso não é ser o fraquinho. Ser manso é ter a sua força controlada. Ser manso não é aquele que detém controle sobre as pessoas, mas é aquele que controla a si próprio. Ser manso é aquele que não se ira com facilidade. Ser manso é aquele que coloca os seus sentimentos e as suas angústias diante de Deus. Ser manso, portanto, se é ter domínio próprio, pense comigo, ser manso não é gastar compulsivamente, ser manso é não ser sensual, ser manso é não colocar em prática as suas fantasias sexuais, ser manso é você se dominar. E para se dominar, meu irmão, é necessário ser forte. Veja como então, o mundo está desviando o que é ser manso. Ser manso é ser regenerado. É por isso que a terceira bem-aventurança, ela é o culminar das primeiras duas bem-aventuranças. Primeiro você se reconhece pecador,
Depois o arrependimento e o pedido do perdão, que você é consolado quando você chora. E agora, você é regenerado. É o animal, o louco, o avarento, o prosmíquo, o vaidoso, o arrogante quando se converte. E agora tudo isso está dominado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E na Bíblia Sagrada, então, nós encontramos muitos exemplos de mansidão. Nós veremos alguns deles. E dessas pessoas que nós veremos esses exemplos de mansidão, eu tive que escolher apenas um exemplo, porque essas pessoas, elas têm vários exemplos. A primeira delas é o Abraão. Olha o que diz o livro de Gênesis 13, 7 a 9. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, os cananeus e os perizeus que habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. O Abraão deu um exemplo de mansidão. Ele queria solucionar um problema que era familiar. O Ló era parente de sangue do Abraão. Então, pelo poder do Espírito Santo, ele tomou essa decisão: nós não iremos brigar. Olha bem o seguinte: se você escolher ir para um lado, eu vou para o outro. Agora, se você escolher ir para o outro, eu vou para um. E olha que mais fantástico ainda: o Abraão deixou o primo escolher. Ele não disse assim: eu vou para a direita e você vai para a esquerda. O manso se humilha, porque o manso é aquele que se comporta como Jesus. O manso, ele coloca o outro e pensa no outro como ele pensa em si mesmo. E ele então diz: se você escolher aquele, eu vou por esse lado. Um outro exemplo, Moisés. Você sabia que o Moisés recebeu o título de homem mais manso da terra? Olha o que diz o livro de Números, capítulo 12, 1 e 2, versículos 10 e 13 também. Falaram Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher cusita com que o Abraão casou, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não falou o Senhor também por nós? E o Senhor ouviu. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Outro problema familiar aqui. Os irmãos de Moisés olharam para ele e ficaram revoltados porque ele escolheu uma mulher que eles não queriam que ele se casasse com aquela mulher. E aí viraram um para o outro e falaram bem assim: mas Deus só fala por meio de Moisés. Deus não falou também por meio da gente? Deus ouviu isso. Deus os castigou. Mas qual foi a atitude de Moisés? A atitude de um manso.
orou para que os irmãos fossem curados. Ele ora bem assim: ó Deus, rogo-te que a cures. A Miriam estava com lepra e ele rogou, mesmo ela falando mal dele, para que a cures. Um outro exemplo de mansidão no Antigo Testamento, nosso amigo Jó. Jó 21, 20 e 22 diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu ao Deus falta alguma. O Jó, meus irmãos, ele reconhecia o poderio de Deus, e ele estava triste, mas ele adorou a Deus. E olha que fala fantástica: foi Deus que me deu toda a riqueza, foi Deus que tirou toda a riqueza, bendito seja o nome do Senhor. Isso é entender o que é ser manso, porque ser manso é uma qualidade espiritual. Qualquer um que não é salvo por Jesus Cristo, que não entende o poder de Deus, que não teve sua vida transformada, nessa situação, ia sair gritando e reclamando da vida. Mas o Jó não. Qualquer um nessa situação não teria domínio próprio. Mas o Jó não. Peguei 2 exemplos do Novo Testamento. Um rapaz chamado Estevão. Olha o que aconteceu com esse rapaz. E ouvindo eles isto, enfureciam-se seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram em grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. O manso, como é? A mansidão, como ela é? O cume do arrependimento e do reconhecimento do que eu não sou nada, ela me faz me entregar por Jesus, sem ferir com ódio as outras pessoas. Foi o que fez o Estevão. Foi o que fez o próprio Jesus. E o nosso último exemplo é o exemplo dele. Ele afirma que ele é manso. Olha o que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. A mansidão de Jesus como servo fez o Paulo entender isso e escrever assim sobre o Cristo na carta de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte
de cruz. Logo, com esses exemplos, nós podemos compreender melhor o que é ser manso segundo a Bíblia Sagrada e o que não é ser manso segundo a Bíblia Sagrada. O texto que nós estamos estudando hoje, ele fala bem assim: bem-aventurados os mansos, e é completado com uma promessa, porque herdarão a terra. E agora nós iremos falar sobre essa segunda parte do texto, sobre a promessa. Se você pegar a Bíblia Sagrada no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber que terra prometida no Antigo Testamento estava associada à ideia de descanso. O povo era escravo e Deus prometeu eles uma terra para eles deixarem de ser escravos. No Novo Testamento, a maioria, não posso dizer todos porque eu não tenho certeza, a maioria das vezes, no Novo Testamento, referência à terra diz respeito a dias melhores, diz respeito ao descanso que Deus dá aos justos, diz respeito ao céu, diz respeito à Nova Jerusalém. Logo, para aqueles judeus que estavam lá e queriam um reino, Jesus estava dizendo para eles: vocês serão felizes se forem mansos, porque vocês herdarão um reino, uma terra, mas não essa terra que vocês estão querendo. Se você percebeu bem, meus irmãos, Jesus Cristo em suas pregações, Ele nunca foi apegado às coisas deste mundo. E é triste vermos como o evangelho, o falso evangelho, ele tem sido pregado e proclamado como coisas deste mundo. Nós não estamos mais apegados à riqueza que podemos e teremos nos céus. É capaz de a gente ouvir nesse tempo que o céu é um lugar chato. Nós estamos cada vez mais apegados com o hoje, com o aqui, com o agora, e nos esquecendo do reino de Deus. E Jesus Cristo nos alerta falando o seguinte: vocês precisam ser mansos, porque vocês vão ter uma nova terra, vocês vão perceber o meu reino, e à medida em que vocês forem sendo mansos na terra, vocês serão felizes, vocês irão perceber esse reino na terra. Ele estava falando de coisas escatológicas mesmo nós vivendo na terra. Separei alguns textos da Bíblia que nos fazem, como cristãos, perceber quão preciosa é essa herança que Jesus nos prometeu. Leio Mateus 25, 34, olha o que diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 6, 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, a terra por herança, não apegados às coisas deste mundo, vivendo o reino de Deus hoje. Segunda carta de Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Leio Romanos 8,17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Note mais uma vez que essa terceira bem-aventurança, ela é o culminar das duas primeiras. Você não conseguirá ser um manso, você não conseguirá viver o reino, você não irá herdar a terra, se primeiro você não for um pobre de espírito, se reconhecer pecador, e depois você se arrepender, e pedir perdão, e ter as suas lágrimas consoladas pelo Cristo. E então nós temos aqui, para finalizar, como isso vai impactar a nossa vida hoje e agora. Como herdar a terra significa viver o reino de Deus, hoje e no porvir. Como que tudo isso se traduz em coisas práticas. E é interessante a gente também observar que todas as vezes em que Cristo nos dá um mandamento, Ele quer que a gente comece a cumprir esse mandamento dentro das nossas casas. A nossa vida de mansidão, ela deve, em primeiro lugar, começar dentro do nosso próprio lar, entre os nossos familiares. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Forte, né? E aí, a Bíblia Sagrada continua no núcleo familiar, e ela diz assim, que a mansidão manda que o marido seja brando no trato com a sua esposa. Leia 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A mansidão diz também que a mulher deve respeitar o seu marido. 1 Pedro 3, 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum de seus maridos não obedecem à palavra de Deus, que eles sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Veja que a mansidão aqui, ela tem a ver com testemunho, sem proclamar palavras. O marido irá se render a Cristo. É a palavra de Deus, você precisa acreditar nisso. A mansidão também fala para os filhos e para os pais. Olha que diz para os pais, que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Leia Efésios 6,4. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E continua falando sobre os filhos agora no núcleo familiar. Filho, obedeça ao seu pai no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com uma promessa. A mansidão, ela precisa ser um fruto do Espírito, que você tem que começar a colocar ela em prática dentro da sua casa. A mansidão diz a respeito de se autocontrolar. A mansidão diz respeito como você está agindo com você mesmo. E aí, ela determinará como você age com o outro. É por isso que a mansidão que Jesus estava falando, ela tem a ver com o reino de Deus sendo proclamado hoje. Tem a ver com a promessa da terra prometida, sendo como o reino e a vontade de Deus sendo feita na terra como é feita no céu.
tem a ver também com o que Ele preparou para nós. E é bom a gente relembrar que essa mansidão, ela é um fruto do Espírito. Pessoas que não têm Jesus Cristo não podem ter essa mansidão. E por último, que fique bem claro que é bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O que isso implica na minha e na sua vida é que se somos cristãos, se passamos pela primeira bem-aventurança, se passamos pela segunda bem-aventurança, e se vamos herdar a terra, pré-requisito para herdar a terra é a mansidão. Transforma então a ira, o pecado, os seus desejos, os seus impulsos controláveis pelo poder do Espírito Santo. Percebe que isso tem muito a ver com como você vai lidar na sua família, como você vai lidar na sua casa, como você vai lidar no seu trabalho, como você vai lidar nos seus relacionamentos. Perceba que ser manso tem que ser algo espiritual. Você precisa buscar essa bem-aventurança. A mansidão e o reino de Deus. Foi por isso que o evangelista, que estava falando acerca do reino, ele fez questão de escrever isso no evangelho dele. Porque viver a mansidão é viver o reino. Amém? Nós vamos orar nesse instante. Que Deus te abençoe e que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, colocar em prática essa mansidão. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensinou as duas primeiras bem-aventuranças. Hoje o Senhor nos ensinou sobre mansidão. Ajude-nos, Deus, a ser a fera que foi amansada. Ajude-nos a nos controlarmos. E assim veremos nossos lares melhores, veremos nossa convivência no trabalho melhor. Ajude-nos, Deus, a começar em nossa família. Ajude-nos a seguir os exemplos dos homens de fé. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.